convidá-los a abrirem suas Bíblias juntamente comigo no livro de Neemias, capítulo 3. Estamos chegando nos textos mais difíceis. Livro de Neemias, capítulo 3. Nós não faremos a leitura de todo o capítulo, como está proposto em nossa liturgia. Vamos ler alguns versículos. Versículos chaves. Neemias, capítulo 3. Neemias 3, versículo 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Versículo 3. Os filhos de Asenaá edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Versículo 6. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Versículos 13 até o 15. A porta do vale reparou-a Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muralha até à porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Versículo 26. E os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte à porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Finalmente, versículos 31 até o final do capítulo. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até ao eirado da esquina, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas. Repararam os ourives e os mercadores. Nós vamos curvar as nossas frontes, nós vamos ter alguns instantes de orações silenciosas e de intercessão pelos enfermos que estão no nosso boletim, presbítero Marcos, que ainda encontra-se internado, e também pela família do presbítero Lutécio, que encontra-se enlutada. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esse privilégio imenso, glorioso, de estarmos na tua casa, podendo adorar-te e bendizer-te em espírito e em verdade, com ordem, com decência, e queremos estar diante do Senhor desta forma. Nesta hora nós nos lembramos dos nossos irmãos, cujos nomes aparecem no nosso boletim. Muitos que estão enfermos, gostariam de estar aqui essa noite, noite de Santa Ceia, para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, mas estão impedidos por conta de enfermidade. Esteja, pois, ó Deus amado, visitando a vida de todos eles, confortando aos seus corações. De uma forma particular, o presbítero Marcos,
que continue sendo assistido por tua imensa graça e poder nesse momento de recuperação. Oramos também a favor do nosso irmão presbítero Lutécio, que perdera a sua mãe na noite de ontem. Pedimos ao Deus as consolações que somente o Senhor pode proporcionar ao seu coração, da sua esposa, dos seus filhos. Sê com eles. E que nesse instante em que a tua palavra foi lida para a meditação, que o teu Santo Espírito possa trazer cativo todo o pensamento, toda a atenção para os ensinamentos que iremos extrair da tua palavra nesse instante. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus declarou a Pedro que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E a expressão edificar, usada pelo Senhor naquela passagem de Mateus, diz respeito a um processo de constante construção. Isso só vai parar quando Jesus voltar e resgatar o seu povo e ocorrer a consumação. Até lá, a igreja estará sendo edificada. Somos testemunhas em nossos dias de uma crise moral estampada na nossa política, mas não apenas no contexto político, mas em todo o contexto nacional. E com raras exceções, a política do nosso país encontra-se desacreditada. Os efeitos que nós vemos na economia e na nossa sociedade são tristes. Desemprego, o último dado que saiu, 11 milhões de desempregados no nosso país. A falta de assistência e o perigo do cessamento na assistência dos serviços mais elementares e previstos pela Constituição Federal de 88. Educação, saúde e segurança. Há uma ameaça de que isso seja cessado em algumas unidades da federação, como no Rio de Janeiro, que foram cessados pagamentos de alguns servidores. E de alguma maneira ou de alguma forma, esta crise moral também afeta a igreja do Senhor. E parece que aquela palavra de Jesus, registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, fica cada vez mais distante da realidade da igreja do século 21. Boa parte das pessoas simplesmente ignoram a igreja. Nós temos um presidente da Câmara Federal que se diz cristão evangélico e que está com a sua vida totalmente enlamaçada pela corrupção. Membro de uma igreja grande, que não está ali listada no censo nas outras, mas tem posição no censo de igrejas maiores do nosso país. E muitos, quando dão alguma atenção à igreja, normalmente é para condená-la e zombar dela. Questionam se somos o povo de Deus, por que a igreja tem tantos escândalos e por que a igreja está tão fraca? Se Cristo está edificando a igreja, como que nós não conseguimos visualizar de forma contundente essa edificação em todos os setores da nossa sociedade? E Neemias, no seu escrito, nos fala sobre opróbrio, nos fala sobre vergonha em Jerusalém. Jerusalém, como diz o Salmo 48, versículo 2, Jerusalém era denominada a cidade de Deus. Jerusalém era denominada a alegria de toda a terra. E essa cidade de Deus, que na verdade representa a igreja ali no Novo Testamento, estava simplesmente em ruínas, numa miséria e revestida de uma vergonha indescritível. Mas estava ali desolada e desesperançada. E Deus levantou um homem, é o que nós temos visto ao longo dessas semanas. Deus levantou um homem para edificar essa cidade.
E nesta noite eu quero pensar com os irmãos sobre um tema que o reverendo Alessandro chegou a tocar na última exposição domingo passado, labutando para que a glória de Deus se torne cada vez mais evidente. Nós às vezes olhamos para alguns textos da Bíblia e quando estamos numa exposição sistemática e nos deparamos com eles, pensamos o que esse texto está fazendo aqui. Por que esse texto foi colocado como inspirado, está na revelação? Que tipo de lição pode ensinar para a igreja de todos os tempos? E certa feita, expondo o livro de Daniel, teve um irmão que compartilhou comigo depois, que logo após eu ter concluído a leitura, e capítulos muito extensos do livro de Daniel, ele se perguntou o que o pastor vai tirar desse texto de lição para a edificação da igreja. Vai tirar leite de pedra, como alguns colocam popularmente. Mas não é isso que eu quero fazer essa noite. Esse texto é um texto muito importante no livro de Neemias. É um texto que está situado num contexto de edificação e de trabalho para a glória de Deus. E nós falaremos essa noite sobre algumas ações importantes no trabalho do Senhor e dos resultados de uma vida dedicada para a glória de Deus. A primeira atitude que eu quero destacar à luz desse texto é justamente a necessidade de sensibilizar-se com as demandas da obra de Deus. Isso daí está estampado em todo o capítulo 3. Os irmãos vão perceber que as pessoas que estavam engajadas, envolvidas na obra de restauração, haviam percebido que havia necessidade de restauração. O caos em Jerusalém não era novidade no mundo antigo. Era algo internacionalmente conhecido e reconhecido. Muitos viram a desolação da cidade, alguns choraram sobre a cidade, mas somente Neemias teve a disposição de reconstruí-la. Muitos se sensibilizaram. Ao chegar na cidade, se defrontou com as demandas e os desafios da obra, que eram imensos. Por isso que o texto é extenso. Portas, ferrolhos, trancas, muralhas e torres completamente destruídos. Mas ele não esmoreceu em face à grandiosidade daquela obra. Era uma obra muito grande. E ele tracejou ali uma estratégia em cima das necessidades reais da cidade. O capítulo 3 cita 38 nomes, pelo menos 38 nomes, identifica 42 grupos diferentes que trabalharam em locais diferentes de restauração. Obviamente que haviam muitos outros trabalhadores envolvidos naquele trabalho ou naquela restauração, cujos nomes não foram citados por Neemias. As muralhas, as torres, portas, ferrolhos da cidade precisavam ser restabelecidos por algumas razões. Principalmente para que a segurança da cidade fosse retomada. A cidade estava absolutamente vulnerável aos assaltantes, aqueles que saqueavam-na em todo o tempo. Nesses dias, eu ouvi um relato, um presbítero me contou, que teve uma pessoa ligada a ele, de alguma forma conhecido, que teve a casa furtada. Estava trabalhando durante o dia, e os assaltantes chegaram, invadiram a casa e levaram o carro, levaram os eletrônicos, e os vizinhos avisaram a polícia, e a polícia chegou lá 3 horas depois. Deu prazo deles encherem o carro, fazer uma viagem com os eletrônicos, voltar e fazer uma outra viagem com os eletrônicos. E receoso, ele tirou a moto de casa, com medo dos assaltantes voltarem, porque a coisa estava fácil. Então essa sensação de insegurança, no caso de Jerusalém, não era uma sensação, era uma realidade de insegurança pública. Por isso da necessidade dessa reparação nos muros e na proteção
da cidade. Os irmãos vão perceber que era uma obra muito grande. A sua realização significava que o nome de Deus seria glorificado. É importante esclarecer aqui, irmãos, que os muros de uma cidade informavam muito da identidade de uma cidade. Se os muros da cidade eram altos, significava que por detrás daquelas muralhas existia um grande exército, existia gente preparada para receber os seus inimigos. Se os muros da cidade eram muito baixos, os assaltantes já sabiam que era uma cidade fraca. Se na cidade não havia muros, aí estava bagunçado. Eles poderiam fazer o que quisessem. Então era uma grande obra. E a restauração daqueles muros significava que Deus seria glorificado. Afinal de contas, como diz o Salmo 48, versículo 2, Jerusalém era a cidade de Deus e a alegria de toda a terra. E Jesus, certa feita, afirmou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está registrado em Lucas 10, 2. Eu quero informar, irmãos, que a igreja não é lugar de descanso. Inclusive para aqueles que estão dormindo agora no banco. A igreja não é lugar de descanso. Lugar para apenas nos assentarmos num banco confortável e ficarmos tranquilos, despreocupados, desatentos em relação ao que está havendo. Nós não fomos chamados para ser um mero crente de banco. Nós fomos chamados para o trabalho do Senhor. Há pessoas que estão de fato indiferentes às necessidades da própria igreja. Não se preocupam e não se envolvem efetivamente nas lutas para a preservação da vida, da santidade, da pureza, da harmonia e da prosperidade da igreja. Percebam que Deus levantou um homem que, de certa forma, contagiou outras pessoas para participarem daquela obra de restauração. Muitas dessas pessoas não estão inquietas e desassossegadas em relação ao futuro da igreja. Alguns presbiterianos, entre aspas, dizem que o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence a Deus e trará os seus cuidados, então para quê que eu vou me preocupar com o que vai acontecer com a igreja amanhã? Porque Deus vai levantar outras pessoas para cuidar do seu povo. E acabam se esquivando da sua responsabilidade. E essa posição quietista, indiferente, despreocupada com a igreja do Senhor, é fuga sim de responsabilidade. Às vezes, algumas pessoas chegam aqui na segunda igreja e dizem: olha, pastor, mas a igreja está tão limpinha, a igreja está tão organizada, os irmãos estão trabalhando com tanta alegria, o coral tem tantas vozes, os pastores estão em pé, né? não estão fadigados, cansados, os presbíteros estão ativos, ajudam, não há necessidade de mais ninguém. Pergunta para o coral, pergunta para o conselho, pergunta para os pastores, o preço que nós pagamos, os embates quase que diários, para que a igreja seja preservada na sua caminhada rumo à glorificação do nome do Senhor de uma forma mais intensa. E Deus tem chamado cada um de nós para atentarmos para as reais necessidades e demandas de sua igreja. Nós somos agentes responsáveis para dar testemunho do Senhor, mesmo que isso custe sacrifícios, muitos sacrifícios. Então, a primeira verdade que eu quero chamar a atenção aqui, a primeira atitude que eu quero chamar a atenção aqui, é se sensibilizar com as necessidades da igreja. A segunda é a necessidade de cooperação efetiva. Não é apenas olhar e ficar com dó. Leonardo Boff, que é um teólogo, um ex-teólogo católico, ele é um teólogo ainda, mas está fora da igreja, como o logista está desviado. Mas Leonardo Boff, fazendo uma reflexão sobre a dó, a pena, ele afirmou que dó e pena é o sentimento mais miserável
que um ser humano pode sentir em relação ao outro. É mais miserável. Porque a dó, a pena, o mero apiedar-se, que não move para uma ação efetiva de ajuda e ajudar o próximo a contornar aquela situação de miséria, isso não significa nada. Isso não resolveu nada. Eu olhei para um mendigo, senti dó, não dei um agasalho, não dei um prato de comida, isso não adiantou nada. Mas a misericórdia é um dos sentimentos mais nobres, porque a misericórdia nos compele a fazer alguma coisa. Deus usa pessoas diferentes, com dons e talentos diferentes. E este capítulo, depois se os irmãos forem ler em casa, nessa perspectiva, eu sei que onde tem muito nome, muita cidade, nós pulamos. Mas se chegarem em casa e lerem com cuidado, esse capítulo cita governantes e sacerdotes, homens e mulheres, artífices profissionais e até mesmo pessoas que são de fora da cidade, pessoas que não eram de Jerusalém. Há um lugar e uma tarefa para cada pessoa. Estava em jogo aqui, irmãos, a glória de Deus, era a cidade de Deus. Por isso, a narrativa de reconstrução fala primeiro da restauração da Porta das Ovelhas. E vejam que o texto vai fechar com a restauração da Porta das Ovelhas. Versículo 1 e o último versículo. Vai falar dessa porta. A Porta das Ovelhas, e fala sobre o sumo sacerdote Eliasibe e seus auxiliares trabalhando diretamente na restauração da porta, ou seja, metendo a mão na massa, sendo pedreiro, trabalhando mesmo efetivamente. Eles eram líderes, mas os líderes não ficaram fora ou de fora do trabalho pesado. Já viram aquele ditado que ajuda a carregar o piano? É mais ou menos isso. Não existe trabalho subalterno. Todos os trabalhos são importantes. Esses dias eu estava lendo um livro que contava a história de um médico em uma de nossas igrejas presbiterianas do país, que era muito arrogante. E um dia, não porque ele era médico, tá? Eu quero deixar claro isso daqui. Mas a natureza dele mesmo era arrogante. E ele foi alcançado pelo Evangelho da Graça. E por um longo tempo, uma igreja presbiteriana aqui no nosso país, ele lavou os banheiros da igreja. Por um longo tempo. Ele dava o seu plantão e ele pedia licença para as zeladoras e lavava os banheiros, para que se humilhasse mais e mais. Esse presbítero, esse médico, esse irmão, acabou se tornando um grande presbítero, um destacado presbítero na igreja presbiteriana do Brasil. E ele chegou à conclusão que não existe trabalho subalterno, trabalho inferior. Todos os trabalhos são importantes na obra do Senhor. Veja no versículo 5 que os habitantes de Tecoa ajudaram. Mas o versículo 5 destaca que a elite, os nobres, não se dispuseram a ajudar. E essa cidade de Tecoa é a terra natal do profeta Amós. Eles não quiseram sustentar em Jerusalém, sustentar o trabalho de Jerusalém, e se recusaram a participar da reconstrução dos muros. E eles seriam beneficiados com os muros reconstruídos. Em alguns casos, os que têm mais dificuldade de se desprenderem. Isso é a grande verdade. Às vezes, quando nós olhamos, e o conselho vai fazer um trabalho na questão da contribuição aqui da igreja, nós vemos que tem irmãos que recebem um salário mínimo, e os irmãos depositam com fidelidade aquele salário mínimo. Tem irmãos que são do alto escalão de servidores, e nós oramos pedindo a Deus para que aquele irmão não receba o que é correspondente ao dízimo. E eu me lembro de uma ilustração de um jovem que certa feita pediu ao pastor da igreja numa reunião de orações, estava desempregado, disse: pastor, ore para que eu consiga um emprego. Eu vou fazer um voto. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ser fiel dizimista.
Pastor, tudo bem, vamos orar. O pastor orou, o jovem conseguiu um emprego. Aquele jovem sempre fiel dizimista. Aquele jovem foi crescendo profissionalmente, tendo outros cargos, ganhando uma grana a mais. E aí, certo dia, ele chegou no gabinete pastoral e disse: pastor, o senhor lembra daquele tempo que eu era bem jovem? E aí nós conversamos, eu pedi para que Deus abrisse uma porta de emprego. Pastor, sim, lembro disso tudo. Pastor, eu quero pedir ao Senhor que eu não contribua mais o dízimo, porque meu dízimo está um pouco alto, sabe? Está um pouco elevado, então eu queria pedir para que eu não contribuísse esse valor. O jovem era bem transparente com o pastor. O pastor, tudo bem, então nós vamos orar agora e vamos pedir para você ganhar menos. Aí o jovem, não, aí não. Aí não, ganhar menos não, pastor. Aí não. Porque parece que quanto mais tem, alguns têm dificuldade de desprender e entregar ao Senhor. O apóstolo Paulo comparou a igreja ao corpo humano, em 1 Coríntios 12, onde cada membro é importante, onde cada membro tem a sua função específica. E essa dinâmica do trabalho de Deus é simplesmente maravilhosa. Nós temos pobres, ricos, doutos, indoutos, pessoas com várias formações, todos trabalhando na mesma empreitada, na mesma causa para o Senhor. E o que impressiona é que nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos do trabalho e da força do nosso irmão para trilhar a nossa jornada. Nós precisamos estar sensíveis às demandas da igreja. Alguns até vão reconhecer as demandas da igreja, mas alegam que as suas necessidades são muito maiores do que as demandas da igreja. Ora, meus irmãos, se eu passo por problemas, e aqui como pastor e como homem, como ser humano, os irmãos acham que eu não enfrento problemas pessoais? Acham que eu não enfrento dificuldades na minha vida cristã? Enfrento. Muitos. E talvez se eu fosse justificar para a igreja as razões para não dar continuidade ao ministério pastoral, muitos diriam, o pastor tem razão. Mas Deus conhece meu coração. Nós teríamos inúmeras justificativas plausíveis para se esquivar do trabalho de Deus, no presente tempo em que nós vivemos, em que temos de ser multitarefas. Ontem eu estava até comentando com Carol que eu estava fazendo um trabalho no computador, conversando com meu sogro e de olho no celular. Conversando normalmente, fazendo o trabalho ali. Isso aí, não sei o quê. E daí veio uma mensagem do celular, parei. Então, multitarefas. Todos nós estamos envolvidos em tantos afazeres, em tantas dificuldades. Se fôssemos justificar, certamente poderíamos até colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Mas há muitos irmãos nossos que estão bem sobrecarregados e estão dedicados na obra do Senhor. Há pessoas que sacrificam muito, porque entenderam que o reino de Deus deve ter a primazia em suas vidas. Em sua segunda epístola aos Tessalonicenses, quando falou sobre o trabalho, o apóstolo Paulo foi extremamente duro. 2 Tessalonicenses 3,10, ele colocou que aquele que não trabalha, que não coma. É desse jeito que ele falou. Aquele que não se dispõe a colocar a mão no arado, que não coma. Naturalmente que ele está falando ali sobre o trabalho para sustento pessoal, mas esse princípio do trabalho é perfeitamente aplicável na obra do Senhor. Meus irmãos, se eu não cumprir a minha função no corpo de Cristo, eu vou sobrecarregar um outro membro. Eu compartilhei esses dias que eu tive um problema no ombro, que eu vou ter que fazer cirurgia, eu estou tendo mais cuidado com ele. Estou aguardando o período da cirurgia. E aí eu preciso usar mais o outro braço. Às vezes à noite o braço está cansado. Eu tenho que carregar mais peso. Aí fica poupando. E assim é na igreja.
Tem gente que está no limite, trabalhando, e aquele que poderia estar na sua função, está sobrecarregando os outros. Isso não é justo. De forma alguma é justo. Foram 120 anos de cidade destruída. Por conta do trabalho de cooperação de todos que ali estavam, eles gastaram 52 dias para restaurar os muros da cidade. 52 dias. O trabalho foi mais rápido. Eu me lembro, falando do piano, da vez que nós descemos o piano e depois subimos o piano, aquela confusão com o piano aqui. E eu fiquei pensando comigo a primeira vez, meu Deus, como que nós vamos conseguir descer esse piano? Porque eu pensava, eu fazendo com 2. Fica esquisito. Mas os irmãos que carregaram o piano perceberam que ficou leve. Uns 10 homens, 11 homens, com força que levantaram o piano. E foi bem mais rápido do que nós imaginávamos. Então a igreja tem essa necessidade. Eu preciso realmente sair da zona de conforto. Eu preciso me sacrificar mais. Eu preciso estar disposto e disponível ao chamado do Senhor. Muitos servos de Deus pagaram com as suas próprias vidas, com a sua saúde, o seu tempo, o seu lazer, para que a igreja estivesse onde está hoje. Mas às vezes olhamos na igreja, muitos não têm disposição de contribuir, muitos não têm disposição de dar um tempo a mais, muitos não abrem mão de um lazer. Eu não sei se já compartilhei isso aqui. Eu comecei a correr e certa feita alguém da igreja disse, pastor, mas você corre mesmo 8 quilômetros por dia? Eu falei, corro. Se for para correr, eu corro. Não, mas aí pode intensificar e participar de maratona. Aí não vai ter jeito. Por quê, pastor? Porque as maratonas acontecem aos domingos. Como que eu vou me inscrever para a maratona se domingo, e mesmo que eu não fosse pastor, eu teria de estar na igreja? Mas tem muitos que não abrem mão de um lazer. Quanto mais sacrifícios que vão demandar mais a sua vida. Mas além da necessidade de estar sensível às demandas e estar disposto a trabalhar na obra do Senhor, eu quero fechar essa prédica falando a respeito dos resultados do trabalho dedicado ao Senhor. Percebam que é recorrente as expressões edificou e reparou. Por isso que no início do sermão eu falei que Jesus afirmou que edificaria a sua igreja. Há uma associação direta. Edificou e reparou são verbos que estão no tempo pretérito perfeito. Ou seja, é uma ação que foi completada, uma ação acabada, terminada. Aquilo que se começou, terminou. O início e o fim. E muitos começam bem. Mas quando se vem entre os escombros, quando se vem nos perigos, nos ataques dos inimigos, nas adversidades, e Neemias vai retratar isso aqui de uma forma muito vívida, quando muitos veem as dificuldades da obra, desistem. Param no meio do caminho. E os verbos aqui apontam para ações que foram terminadas. A edificação trouxe resultados maravilhosos para aquela cidade e para os que haviam retornado do cativeiro nas primeiras levas. Foram resultados que acabaram beneficiando ao próprio povo. Deus não foi diretamente atingido pelas benfeitorias. Se aqueles muros não fossem restaurados, aquelas portas colocadas no lugar, as trancas reforçadas, as torres erguidas, Deus continuaria sendo Deus, continuaria sendo Senhor, continuaria na sua soberania, em nada ele seria afetado. Mas percebam, irmãos, que a obra beneficia a nós mesmos, as nossas próprias vidas. E sem forçar o texto, o reverendo Warren Wiersbe, um teólogo e escritor do século passado, extraiu algumas lições espirituais para encorajar os cristãos de todos os tempos do nosso trabalho. Eu não vou aqui alegorizar as portas. São mais de 10 portas que são restauradas. Eu não vou alegorizar isso aqui. Não vou fazer isso aqui essa noite.
Até porque eu não sou adepto à alegoria. Mas, quando o texto menciona portas, ferrolhos, trancas e torres, tem sim um significado e benefícios para o povo. Essa porta das ovelhas era uma passagem por onde se passavam todos os animais, inclusive os animais do sacrifício no templo. Fora a primeira porta a ser restaurada. E isso estava diretamente associado à vida religiosa do povo. A comunhão com Deus, a primazia da comunhão com Deus. Vou mencionar algumas que tinham algumas funções. A porta do peixe, como o próprio nome diz, era por onde entravam as mercadorias. Era a principal entrada da cidade, onde o comércio fervia, a Feira dos Goianos de Taguatinga, mais ou menos. Era ali que circulava o dinheiro, era de onde o povo tirava o seu sustento. E o peixe era um alimento essencial para o povo daquela época. A porta do vale era uma das portas mais isoladas, mas também fora restaurada. A porta do monturo era a porta do lixo, onde o povo jogava tudo que era lixo da cidade. Fala da porta da fonte e da porta das águas. A porta da fonte era por onde entrava todo o abastecimento da cidade. No reinado de Ezequias, ele fez toda a encanação da cidade. Então eles restauraram para que fosse dado o reabastecimento de água da cidade. A porta das águas era onde ficavam os açudes, porque não tinham rios próximos. Então eles construíram grandes açudes para que a cidade fosse abastecida. A porta dos cavalos e a porta oriental, a porta da guarda, está diretamente relacionada à proteção e aos exércitos da cidade. O que eu quero dizer com isso, basicamente? Se nós pegarmos essas portas, porta das ovelhas, comunhão com Deus, vida diante de Deus. Porta dos peixes e essa porta das águas, tudo que é necessário para o sustento e a subsistência do povo. Essas outras portas de guarda da cidade é para que a cidade ficasse preservada em relação aos seus inimigos. Percebam que os resultados beneficiaram diretamente ao povo. Em síntese, os resultados glorificaram a Deus, mas o povo quem desfrutou mais diretamente. Comunhão com Deus, o comércio viabilizado, o sustento, a segurança e o suprimento das necessidades mais básicas. Percebam que no capítulo 1 e 2, a palavra miséria e opróbrio são destacadas. Então, com a restauração dos muros, das torres e das portas, isso era um passado que não iria mais existir na vida do povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o nosso trabalho na obra de Deus beneficia as nossas vidas. Muitos pagaram alto preço para que esse templo fosse construído. Os que são da época da construção sabem do que eu estou falando melhor do que eu. Das etapas, fase de baixo, fase do telhado, fase de forro, fase disso, fase daquilo outro. E quem foi beneficiado? A igreja. Nós. Mas muitas pessoas se sacrificaram para que isso aqui fosse construído. E a obra continua sendo edificada. Por fim, essa noite eu falei sobre labutando a fim de que a glória de Deus se torne mais evidente. Essas são algumas ações importantes. A necessidade de aperceber-se que a igreja tem as suas demandas, não apenas isso, mas uma disposição. Eu vou fazer, porque é um chamado de Deus para a minha vida. E, obviamente, desfrutar dos resultados que irão beneficiar diretamente as nossas vidas. Eu percebo que aqueles que construíram o templo, hoje vêm os netos, vêm os filhos, desfrutando do conforto que a nossa igreja tem. E glorificam o nome do Senhor. Porque isso retorna para as nossas vidas. Desejamos vencer a crise moral que afeta o nosso país e as suas instituições. Almejamos um país diferente para as nossas crianças.
Ansiamos por uma igreja mais consagrada e dedicada a Deus. Projetamos uma igreja que tenha peso de sua opinião na sociedade, uma igreja que seja levada a sério, efetivamente. Então, irmãos, nós precisamos nos envolver integralmente, sem reservas, primeiro com o verdadeiro evangelho de Cristo. Precisamos nos comprometer mais e mais com Deus e com a sua obra, com a sua igreja. E temos de priorizar, de uma vez por todas, as coisas de Deus nas nossas vidas. A noite de Santa Ceia, uma noite de reflexão sobre a nossa vida cristã. Então, que o Espírito Santo possa trazer a lume, trazer às nossas mentes, aos nossos corações, aquilo que realmente precisa ser balizado, moldado e redirecionado.